Seja Deus. Vamos falar aqui de um personagem muito pouco falado, mas um personagem de grande importância para o reino de Deus, onde nós iremos aprender sobre este homem de Deus. Peço a você que preste muita atenção. Se você quiser anotar algo, sempre é bom trazer papel e caneta, para que você venha anotar alguma referência que venha a ser importante para você. Que nós sempre estamos pregando, ministrando a palavra de Deus, a Bíblia como ela é. Ela cura, ela é eficaz, ela traz crescimento, discernimento, ela ensina, ela corrige, ela exorta e ela traz crescimento. Os irmãos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 1. Quem encontrou diz amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, o que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E ele está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Amém? Tome o seu assento, glorificando aquele que é digno de honra e glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero que você preste muita atenção nos detalhes dessa história. O Evangelho sempre vai trazer para nós aprendizado. O Evangelho sempre vai trazer para nós histórias que aquele povo viveu, histórias que vão nos ensinar até os dias de hoje. A Bíblia é o livro mais antigo e é o livro mais eficaz que nós temos. É um livro que tem a sua veracidade em Deus. É um livro que as pessoas estão pesquisando sobre ele. Recentemente pesquisaram no Mar Vermelho e acharam carruagens no fundo do mar, carruagens que demonstravam que realmente o povo passou em seco, que o exército de Faraó foi inundado em água. Então, a cada dia que passa, a palavra de Deus ela tem se cumprido. Você acreditando ou não acreditando, ela vai se cumprir. Você crendo ou não, ela vai ser realizada. Estamos vivendo tempos difíceis. Há um tempo que está apertando. As coisas de Deus têm se inclinado. Você pode perceber que o mundo que nós estamos vivendo hoje não é o mundo como nós vivemos antigamente. É um mundo que, como foi falado aqui na saudação, o presbítero irmão William, que é um mundo que tudo está sendo liderado. Você que hoje é pai, você que hoje é mãe, eu quero que você faça uma reflexão hoje. Você que tem um filho jovem, um filho de 6 anos acima, você tem que preparar o seu filho para o mundo de amanhã. Você tem que ensinar o seu filho o caminho do Senhor. Você tem que fazer a sua parte, porque os tempos que estamos vivendo vai se arrochar mais. Vai ter liberalismo, legalismo. Estamos vivendo em tempos em que a igreja, a própria igreja, que era um local de refúgio, um local onde você tenha a intimidade com o Senhor, está liberando muitas coisas. Então o evangelho que eu conheço, o evangelho que nós pregamos, é o evangelho duro,
é o evangelho de renúncia, é o evangelho de negar a si mesmo, é o evangelho de Cristo. Se você tira Jesus do evangelho, você tira a essência, você tira a promessa de Deus, você tira a salvação que é Jesus, você tira o Espírito Santo, que o Espírito Santo só vai descer através de Jesus, você tira todo o corpo do evangelho, você tira todo o centro do evangelho, porque Jesus, ele é o evangelho. Todo o Antigo Testamento prepara para o Novo Testamento. Então aqui nós vemos um homem chamado Cornélio, e esse homem, pela tradição, ele era um homem romano. E naquele tempo, em livro de Atos, quando Jesus ele sobe aos céus, em Atos capítulo 1, e Jesus vai ficar cerca de 40 dias com os discípulos, ele aparece ressuscitado, as pessoas tocam nele, tem a veracidade que ele voltou dos mortos, ressuscitou dos mortos, porque Jesus ele falou: eu vou, mas eu vou voltar ressuscitado. Importa que eu morra para que eu venha preparar um lugar para que vocês venham depois. Então Jesus ele não veio à toa. Jesus ele veio com uma promessa de ir na nossa frente, preparar um lugar para nós. E que lugar é esse, pastor? Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros, somos viajantes. Somos um povo que nós não somos do mundo, nós somos do céu. Nós iremos para o céu. Aqui é uma preparação para o céu que irá chegar para aqueles que forem salvos, para aqueles que ouviram e acreditaram em Jesus. E Jesus vai dizer: bem-aventurados aqueles que não me viram, aqueles que não me ouviram, mas creram no meu nome, que eu vou voltar e trarei uma igreja abençoada. Então nós temos que crer nessa palavra do Senhor. Nós temos que acreditar, porque a Bíblia ela tem essa veracidade, essa verdade. E a Bíblia vai dizer que em Atos, quando Jesus ele sobe aos céus, cerca de 40 dias ele fica com os discípulos, ele falou assim: eu vou, mas eu deixo uma promessa. E que promessa é essa, pastor? A promessa do Espírito Santo. Porque vocês começaram a obra em Jerusalém, depois vai para a Judéia, depois será Samaria e depois os confins da terra. É a promessa que Jesus falou para nós. É a promessa da expansão do Evangelho. Então o Evangelho, entende-se, que não era para ficar só em Jerusalém, não era para ficar só na Judéia. E os discípulos tinham esse pensamento, precisava de uma libertação, porque eles entendiam que o Evangelho era só para os judeus. E não era assim, não era isso que Jesus falou. Quando Jesus fala até os confins da terra, Deus está falando: o Evangelho será espalhado por toda a terra. O Evangelho não é só para ficar aqui. O Evangelho não é só para mim, não é só para você. Se você tem hoje o conhecimento, espalhe esse conhecimento para aqueles que não conhecem a palavra. Porque o Evangelho não é é muitos, é todos. A salvação veio para todos. E Jesus não salvou uns povos seletos. Jesus não veio para um povo exclusivo. E Jesus veio para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para eu crer em Jesus, eu tenho que conhecer esse Jesus. Eu tenho que conhecer o seu Evangelho. Eu tenho que conhecer aonde que ele veio, o que ele fez, por que ele morreu. Eu tenho que entender qual foi o trajeto de Jesus, qual foi a história de Jesus, qual foi o legado que ele deixou para mim e para você. Que ele veio para trazer vida, e vida é abundância. Então aqui eu quero que você, nesse texto que estou dando uma introdução, que você entenda o quão transformador foi esse encontro aqui entre Cornélio e um discípulo de Jesus, que você vai chegar até ele aqui. E esse discípulo ele tinha uma mente fechada, mas ele tem um encontro com Jesus. Olha como o Evangelho ele é transformador. O Evangelho transforma a mente de quem vai pregar e transforma a mente de quem vai ouvir a palavra. O Evangelho é extraordinário. O texto vai dizer assim, que Cornélio era um homem de posse, um homem rico, um homem abençoado, e um homem que o texto vai dizer que ele era temente a Deus. A temente a Deus era um homem que não conhecia Jesus, mas ele era temente a Deus. Tem pessoas que vêm na igreja, têm mais reverência a Deus do que os próprios crentes. Tem gente que é temente a Deus, não conhece Jesus. Você vai entender que ele não tinha um conhecimento de Jesus. Ele tem mais reverência a Deus do que cristão, do que o homem que vem na igreja, do que as pessoas que vêm na igreja, do que as pessoas que cultuam o padre, e as pessoas que
cultuam a Deus. Ele chega, ele ora, ele agradece, ele é obediente. Porque tem pessoas que o Espírito Santo escolhe para começar uma boa obra. Só que a boa obra só será finalizada a partir do momento que ele conhece a Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele era piedoso, ele era temente a Deus. Não só ele, o texto diz que toda a sua casa. Então ele servia a Deus, ele buscava a Deus, e não só ele, também a sua casa. Então aquele homem perceba que ele também ganhou a sua casa para Jesus. Porque o mais difícil é você ganhar a sua casa. Porque o Evangelho começa na sua casa. O Evangelho começa na sua família. Você tem que ser primeiro exemplo dentro, para depois ser fora. Você tem que ser um homem de Deus dentro da casa, para depois expandir o seu ministério, expandir a obra que Deus começou a fazer. Porque a Bíblia diz que a obra que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Mas para que Ele venha ser fiel para terminar, você tem que entender que Jesus precisa de você. Ele precisa de você para levar o veículo da comunicação, que é a palavra de Deus. Então, aquele homem era um homem de exemplo. Ele era um homem respeitado na sua casa. Ele era um homem que a mulher, os filhos tinham o prazer de ouvi-lo falar de Deus. E a Bíblia vai dizer aqui, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, olha o que vai dizer no versículo 2, e de contínuo orava a Deus. O que é de contínuo, pastor? Ele fazia isso todos os dias. O texto vai dizer de contínuo. Ele não orava hoje, tem irmão que ora hoje. Ah não, já orei hoje, não vou orar amanhã. Vou orar só depois de amanhã. Não, você tem que ser contínuo em oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. A oração é um alimento que nós temos de Deus. Porque tem pessoas, pastor, que não conseguem orar. Porque as pessoas que não oram muito, elas não leem muita palavra. Porque quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu medito na palavra do Senhor, mais contínuo em oração eu vou ter. Por quê, pastor? Porque se eu leio a palavra, eu alimento a minha oração. Eu vou ser uma pessoa que vai orar muito. O que é orar muito? Eu vou ter uma comunicação longa com Deus. Eu vou falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti. E a partir dali eu vou começar o meu diálogo com Deus. Eu vou mostrar para Deus que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu mereço da Tua presença, eu careço da Tua glória. Vou falar de Jesus, vou agradecer pelo Seu sacrifício, e vou começar um diálogo com Deus através da oração. Então aquele homem, ele era um homem de oração. E não só de oração, mas ele tinha ações que mostravam a sua conversão ao Evangelho. Passou qualquer ação desse homem. Ele dava esmolas ao povo, ele abençoava, ele era um homem de posse. Então eu entendo que eu tenho que ajudar as pessoas que precisam, eu tenho que ajudar as pessoas que necessitam. Porque tem gente que ele ora a Deus, mas ele não tem obras. E é algo imprescindível. Eu tenho que ser temente a Deus, eu tenho que ser um homem de oração, e eu tenho que ser um homem de obras. Não adianta, a fé tem que andar com a obra, e a obra tem que andar com a fé. Porque é impossível eu servir a Deus e não ter obras, e não ter atitudes de Deus. Então aquele homem, ele era um homem que orava. Olha o texto, versículo número 3, que interessante. Este quase a hora nona. Alguém sabe qual é a hora nona? Hora nona, 3 horas da tarde. O judeu, ele sempre ora mais ou menos 3 horas da tarde. É um costume que o judeu tem. E quase às 3 horas da tarde, viu claramente uma visão, um anjo de Deus. Olha que interessante, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O anjo, ele chama ele pelo nome. Deus, ele vai nos chamar pelo nome. Olha que interessante. Versículo número 4. E fixando os olhos nele quem? No anjo, e muito atemorizado, imagina aquela visão. Ele ficou com medo e disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha que texto interessante. E Jesus, ele veio para os judeus o rejeitaram.
a descida do Espírito Santo em Atos 2, ele veio para todos os judeus que ali estavam naquele momento. Então, até aquele momento, os não-judeus não recebiam a palavra, somente os judeus. Percebe que até aquele momento, só os judeus ouviram falar de Jesus, só os judeus receberam a promessa do Espírito Santo. Aí você vai ler em Atos 3, né? Existe um coxo ali no templo Formosa. A Bíblia vai dizer que Pedro e João estavam orando e a hora era nona. Qual é a hora nona? Qual hora que era da tarde? 3 horas da tarde. Pedro e João, eles viviam em oração. Se eu tenho uma vida de oração, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não vai falar com quem não ora. Por que o Espírito Santo falou com Cornélio? Cornélio, ele era um homem de oração ou ele era um homem que não orava? Ele era um homem de oração. O Espírito Santo só vai visitar você se você for um homem e uma mulher de oração. Você tem que ter uma vida de oração. E a Bíblia diz que nós temos que orar continuamente. O que é continuamente? É só um dia? É uma vez por semana? Uma vez por mês? É todo dia. O crente tem que orar todo dia. O crente tem que alimentar a sua oração todo dia. E a Bíblia diz que houve uma libertação, aquele coxo anda. A Bíblia diz que há uma pregação de Pedro, 3.000 almas, quase 3.000 almas, na primeira pregação de Pedro. E depois Pedro vai pregar de novo. E na outra pregação de Pedro, sabe quantas pessoas se converteram ao Evangelho? 5.000 pessoas. Então a proporção do Evangelho começa a aumentar. Em Atos 6 tem os diaconatos, né? Porque havia poucas pessoas para servir às mesas e teve que ter mais diáconos para trabalhar na obra do Senhor. Então eles escolhem os diáconos. Então o Evangelho começa a propagar uma quantidade de pessoas, porque o Evangelho tinha pessoas, muitas pessoas para pregar a palavra. Eram poucas pessoas que tinham para servir às mesas, eram poucas pessoas que tinham para ter ali um diaconato, eram poucas pessoas que tinham ali para pregar a palavra. Então Deus precisava aumentar a quantidade de pessoas, porque a seara era grande, mas o ceifeiro era pouco. Era pouca gente para trabalhar na obra do Senhor. Pastor, isso acontece no dia de hoje? Demais. A obra é tão grande, mas tem poucas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Tem poucas pessoas que se dispõem para fazer a obra do Senhor de corpo, alma e espírito. É pouca gente. O reino de Deus carece de mais pessoas para trabalhar no reino de Deus. E a Bíblia diz, olha que interessante ele vai dizer, versículo 4: e o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Então, quando nós oramos, Deus ele guarda a nossa oração na sua memória, na sua mente. A sua oração, Deus está ouvindo ela. As suas orações, o Senhor tem ouvido as suas orações todos os dias. Pastor, por que Deus não me respondeu até hoje? Foi falado aqui no culto de domingo. Deus só vai te responder quando você estiver pronto e preparado para ouvir a resposta dele. Se Deus te responder, às vezes você não consegue suportar o que Deus vai falar. Isso foi pregado aqui, já foi falado. Então vocês têm que estar pronto para receber a resposta de Deus. Cornélio estava orando há dias. Cornélio não começou a orar hoje, amanhã, hoje chegou para ele, não. A Bíblia diz que ele era um homem de oração. Eu não sei, aqui não tem um tempo que Cornélio estava orando, mas eu sei que demorou. Então está vendo, percebe? Deus falou assim, ele está orando, ele não desistiu. Porque às vezes Deus vai olhar e vai ver se você vai desistir ou não. Porque tem gente que começa a fazer uma coisa e para. Não, todo dia eu vou acordar, tal hora e vou orar, todo dia. Aí ele começa uma semana tranquilo, foi densa, todo dia ele está orando, todo dia ele está buscando. Só que na segunda semana ele já para. Ah não, foi uma semana, Deus não respondeu, Deus não está me ouvindo. Deus está ouvindo, Deus está querendo saber até onde você vai. Porque a Bíblia diz aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar. Não pode desistir. Tem gente que começa um projeto e para. É a mesma coisa, toda virada de ano a gente faz. Falar nisso, né? Você que não escreveu ainda, né? O seu projeto 2026, escreva. A gente vai colocar aqui nessa urna aqui. E sábado nós iremos levar ao monte para queimar todos esses projetos. Amém? Então você que não escreveu, ainda dá tempo de você escrever. Tem culto hoje e quinta-feira para você escrever o seu projeto. Escreva depois, a gente vai depositar nessa urna e sábado nós iremos queimar no monte. Amém? E também os cartões dos dízimos, tá? Os dizimistas, você que tem um cartãozinho, já traz
para a gente queimar e para você começar o ano de 2026 como dizimista fiel à casa do Senhor. Então preste muita atenção aqui. Então as orações estão sendo ouvidas. Deus está querendo que você ore, fale com Ele, está guardado as suas orações. Na hora certa Deus vai te responder, porque Deus ele é paciente para nós. Agora nós não temos paciência. Pastor, o que é paciência? Saber esperar. Só que saber esperar nos tempos de tribulação. Tem gente que no tempo de tribulação apavora. Tem gente que no tempo de dificuldade, em vez dele se agarrar com Deus, em vez de se agarrar na palavra, em vez de se agarrar na oração, ele desespera. Está faltando paciência. Deus tem que começar a tratar você sobre isso. E a paciência, para ser tratada, tem que passar por luta e tribulação. Para adquirir a paciência, tem que passar por luta e tribulação. Tem que pregar a verdade para você. E a tribulação e a luta vai trazer fé e esperança. E a esperança é a última que vai morrer. A esperança é aquela que vai entender que você depende de Deus, que vai trazer a dependência do Senhor sobre a sua vida. Então as orações de Cornélio estavam sendo ouvidas. Olha o versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope para chamar Simão, que tem sobrenome Pedro. Ele está com outro Simão, curtidor, que trabalhava com couro. E ele estava junto do mar. E ele dirá o que deve fazer. Olha o versículo 7. E tirando-se o anjo, lhe falava, e chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Olha o versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. E era quase a hora sexta. Aqui não era 3 horas, hora sexta. Qual que era a hora sexta? Hora sexta, alguém sabe? Hora nona, 3 horas. Hora sexta, meio-dia. Então normalmente o judeu ele ora 3 horas e ele ora meio-dia. Então a Bíblia diz que Pedro sobe ao terraço. Então Pedro ele tinha uma vida de oração. Pedro vivia em oração. Pastor, por que Pedro vivia em oração? Porque Jesus vivia em oração. Tudo que Jesus ia fazer, depois de grandes milagres, preste atenção, depois de grandes milagres que Jesus realizava, depois de tudo que era de grande importância, Jesus sempre se reservava para orar. O livro de Lucas é o que mais registra orações de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, várias vezes de madrugada, ele se separava para orar. Ele ia ao monte para orar. E quando Jesus se ausentava, os discípulos sabiam. Os discípulos perguntavam onde o mestre foi. O outro discípulo falava assim: você já sabe onde o mestre foi. Ele se foi se reservar para a oração. Então Jesus ele tinha uma vida regrada de oração. Por que, pastor? Porque uma vida regrada de oração vai trazer obediência, direção de Deus, e você sempre será guiado pelo Espírito Santo. Para que você seja guiado pelo Espírito Santo, para que seu ministério venha a ser um ministério anivelado na presença de Deus, você tem que ter uma pessoa de oração. A oração é imprescindível para o crente. A oração é imprescindível para quem prega, para quem é batizado, para quem está em processo de transformação, para quem está querendo ser mais cheio, mais usado, mais instrumento. É oração, meu irmão. Tem que pagar preço. Não existe evangelho sem oração. E Pedro estava orando no terraço meio-dia, pedindo a Deus uma orientação. Olha o versículo 10. E tendo fome quis comer. E enquanto preparava, sobreveio um arrebatamento de sentidos. Olha isso. Olha que interessante. Versículo 11. E viu o céu aberto, e aquele que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas vindo para a terra. Então Pedro teve uma visão. Pedro foi arrebatado em visão. Por quê, pastor? Porque Deus queria mostrar algo para Pedro. Aqui Deus começa a mostrar, a lapidar a Pedro, porque Pedro ele tinha que ser transformado. Pastor, mas Pedro foi batizado com o Espírito Santo em Atos 2. Pedro pregou a palavra, e em uma pregação de Pedro, 3.000 homens se converteu. Aí depois Pedro vai realizar um outro milagre junto com João, e a Bíblia diz, pastor, que Pedro foi 5.000 almas que se converteu. E Pedro era tão cheio do Espírito Santo, que quando tentava enganar Pedro, Deus, Ananias e Safira, Deus mostrou para Pedro:
E aquele casal morreu. Então Pedro era cheio do Espírito Santo, mas Pedro tinha que ser lapidado por Deus. Sabe o que isso significa para mim e para você? Quanto mais você é usado, mais liberto você tem que ser. Todos nós precisamos de contínua libertação. Todos nós precisamos ser lapidados por Deus. Ele teve o quê? A Bíblia diz que ele teve um arrebatamento de sentidos. Ele foi arrebatado. Aqui nós percebemos que Paulo também foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo tinha uma vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração. E a Bíblia diz que Cornélio, ele não era judeu. Cornélio era o quê? O que Cornélio era? Alguém sabe? Cornélio era judeu. E Deus só tinha usado só judeu. Até então, a pregação só havia sido alcançada por judeus. O batismo do Espírito Santo era só judeu. Mas por que Cornélio, ele tinha essa reverência com Deus? Mas ele não era judeu. Sabe qual era a nacionalidade de Cornélio? Cornélio era romano. E Roma era inimiga do povo de Deus. Você acha que Pedro ia querer pregar para Cornélio? Se ele não fosse transformado por Deus, não ia. Aqui eu vejo também um grande exemplo também, lembro aqui, veio a minha memória, Saulo. Saulo era perseguidor do povo de Deus. Deus falou com o profeta, ó, tem um homem chamado Saulo, ele está em uma casa. Olha que interessante, Cornélio chama 3 homens para ir a uma certa casa. E Pedro estava lá. Só que a Bíblia diz que Saulo perseguia a igreja. E a Bíblia chega até, a palavra de Deus chega até um profeta chamado Ananias. Ele falou assim, ó, Saulo está te aguardando, porque eu vou te usar para falar com Saulo. Saulo será convertido. Mas aquele homem começa a rebater Deus. Fala assim, Senhor, esse homem persegue a igreja. Esse homem persegue o povo de Deus. Como que esse homem vai ser liberto? Olha o medo, olha o temor do profeta. Mas Deus falou para ele ir lá. Aí Deus falou assim, vai, você não tem que fazer o que você quer, você faz o que eu mando. Você vai, porque ele é vaso escolhido. Então a gente não tem que questionar com Deus, meu irmão. A gente tem que questionar com Deus. A gente quer falar, Senhor, mas não é assim que faz. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus é criador. Quem somos nós para contestar a vontade de Deus? A gente quer, sabe o que a gente está... Eu estou demonstrando para você isso aqui. A gente quer ser seletivo. Não tem que pregar por irmão ali. Mas Deus quer usar. Deus quer que você pregue para aquele irmão que não conhece a Bíblia. Deus quer que você pregue para aquele irmão lá. Deus não quer que você pregue. Pastor, mas aquele irmão lá matou gente. Aquele irmão lá prostitui. Aquele irmão lá bebe. Aquele irmão fuma. Aquele irmão lá passa a perna de todo mundo. Mas se Deus mandou você pregar para aquele irmão, você tem que pregar para aquele irmão. Deus quer transformar ele. Aí a gente quer ser seletivo, já viu? Não, quer pregar para o irmão ali. Você sabe que o irmão é crente? Você sabe que é uma questão. A gente quer colocar a igreja como igreja seletiva, já viu? Não, aqui não pode entrar bêbado, aqui pode entrar prostituta, aqui não pode entrar gente que passa a perna de todo mundo, aqui só tem que entrar os salvos, só os santos. Ué, irmão, Jesus veio para todo mundo. E Jesus estava ali sempre com os cegos, com os coxos, com as prostitutas. Tá ou não estava? Os fariseus, Senhor, você come com os pecadores aí? Jesus, eu vim para aqueles que são doentes, não para os que são sãos. Os que são sãos precisam de médico. Eu vim para levar o pecador ao arrependimento. É para isso que eu estou aqui. Então a gente quer ser seletivo. A gente quer pregar para quem a gente quer. Mas a gente tem que pregar para quem Jesus quer. E quem traz o povo é Jesus. Quem traz o povo lá fora é o Espírito Santo. Se você está aqui hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Glória a Deus. Então a Bíblia, Pedro queria ser seletivo. Não, tem que pregar para judeu. Não vou pregar para quem não é judeu. Aí Deus começa a trabalhar no coração de Pedro. Olha aqui o texto. Ele teve uma visão, não é isso? Olha o versículo 11. E viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado de 4 pontas, vindo para a terra. Olha a visão de Pedro. Vamos ler a visão de Pedro. Versículo 12. No qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E dirigiu-se uma voz, olha que a voz dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha o 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Senhor está de letra maiúscula? Está de letra maiúscula? Quando o Senhor está de letra maiúscula, é quem? É Deus. Porque nunca comi coisa alguma comum imunda. Olha isso. Olha o 15. E segunda vez disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou.
E aconteceu isso por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. Quantas vezes aconteceu isso? Número 3 é um número muito falado. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus apareceu para Pedro depois, ressuscitado, e falou assim: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus falou para ele? O número 3 se repete mais uma vez. Aí Pedro vai dizer: Pedro, eu te amo. Pedro vai dizer para Jesus, né? Jesus, eu te amo. Aí Jesus vai falar assim: Pedro, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Então Jesus escolhe Pedro para uma grande obra. Quem nos escolheu para uma grande obra? Deus. Deus confia em você. Deus vê em você potencial. Deus vê que você pode fazer aquilo que você acha que não consegue fazer. Senhor, eu sou pequeno, eu sou falho, mas Deus quer usar o pequeno, Deus quer usar o falho, Deus quer usar aquele que não é, para Deus colocar aquele e transformar aquele que é. Não é você que vai fazer, não é você que vai curar, não é você que vai falar, é o Espírito Santo que há em você, que habita em você, que vai falar. Não é a gente. Não é eu que sou bom demais, não é eu que sou extraordinário, não sou nada, eu sou um vaso na mão do oleiro. Você é um vaso para ser usado conforme Deus quer. Olha que interessante, Deus fala para Pedro: Pedro, não faz comum aquilo que eu purifiquei. Olha a lição que Deus está dando para Pedro aqui. Pedro era judeu, senhor não? Só que existia uma lei lá no Antigo Testamento que tinha alguns animais não podia se comer, não podia se matar. Animais, alguns répteis, algumas aves, alguns animais quadrúpedes que tinham unha, que tinha garra, não podia comer. Era contra a lei, era colocado como um animal impuro, então o povo não podia comer. Quem era da lei de Moisés não poderia comer aqueles alimentos. Mas o que Jesus vai dizer? O que Jesus vai nos ensinar? É o que come? É o que o homem come que corrompe o homem? O que corrompe o homem? É o que entra ou é o que sai? Então o que Jesus está falando? Não adianta você comer aquilo que não é imundo. Você comer aquilo que é bom, mas o que permanece, o que destrói é o que sai da boca. Então Jesus dá um ensinamento para nós. Então o que Jesus está falando aqui? Pedro, só que isso aqui não é animal. Você vai entender a revelação depois. Não é sobre animal aqui. Pedro vai entender depois. Aí Pedro começou a ficar com aquele negócio na cabeça. Que visão é essa que eu tive? Que revelação é essa? Já teve algum sonho que você teve? Só que você sabe que é uma revelação, mas você não entendeu o que é? Já teve algum sonho, assim, uma visão? Deus, você sabe que é de Deus, você sabe que é sobrenatural, só que ainda você não tem aquela revelação? Já aconteceu isso? Já. Só que Deus ele tem a hora certa de revelar aquilo. Deus tem a hora certa de mostrar para você qual que é aquela revelação. E Deus te mostra que revelação que é. Só que você não está preparado ainda. Deus vai confrontar você naquela revelação. Olha que interessante. Olha o versículo número 15. E segunda vez, não faça como Deus purificou. Aconteceu por 3 vezes. Olha o 17. Olha o 17. E estando Pedro duvidando entre si, quer dizer, ele estava o quê? Debatendo com ele mesmo. O que significa isso que Deus está querendo me mostrar? Porque Pedro sabia que era algo de Deus, uma revelação de Deus. Aí vai dizer assim: e este Pedro estando duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que varões que foram enviados por Cornélio pararam na porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Olha o 19. E pensando Pedro naquela visão, Pedro estava confuso naquela visão. Ele estava querendo entender qual que era aquela visão, qual que era o sentido daquela visão. Disse-lhe o Espírito, aqui é o Espírito Santo falando com Pedro: eis que 3 varões te buscam. Número 3 aparece mais uma vez. Olha no versículo número 20. Aqui é o Espírito Santo falando com Pedro: levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Olha que interessante isso aqui. Olha o 21. E descendo Pedro para junto dos varões, lhe foram enviados por Cornélio: sou eu a quem procurais, qual é a causa que estás aqui? E disseram: Cornélio, o centurião, varão justo, temente a Deus, o que tem bom testemunho
de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse para a sua casa, e ouviste as tuas palavras. Então, chamando-se para dentro, recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Então Pedro não foi sozinho. Pedro levou aquela família à casa que ele estava. Todo mundo foi juntamente com ele. E a distância, Pedro foi de Jope para Cesareia. Sabe quanto era a distância de Jope a Cesareia? Mais ou menos 50 quilômetros. Pedro andou 50 quilômetros de povo. 50 quilômetros é muita coisa, meu irmão. Naquele tempo não tinha carro, não. Tinha moto. Era de perto, meu irmão. Mais ou menos, imagina, 50 quilômetros lá andando. O irmão Fábio fica daqui até Anápolis. Está mais ou menos 50 quilômetros. Então é terra, não é chão para andar. Então tem que ser guiado por Deus, não tem? 50 quilômetros. Era muita coisa. E a Bíblia vai dizer, olha que interessante. Você vai começar a entender a visão de Pedro. Pedro tem uma visão. Que aquilo que era imundo, Pedro achava, não vou comer isso aqui que é imundo. Mas Deus falou assim, aquilo que é imundo para você, pode ser puro para mim. Aquilo que é imundo para você, eu estou purificando. O que significa isso? Aquele homem que você não acha que vai receber a palavra, é o que vai receber a palavra do Senhor. Aquele homem pecador, aquele homem falho, que é imundo perante a sociedade, aquele homem que ninguém quer nada, que ninguém valoriza, é o que Deus vai valorizar. Aquele que vai ouvir a palavra e de imundo será passado para puro. É isso que Deus está falando aqui. E ali diz 3 vezes. 3 vezes significa 3 varões. 3 varões aparecem na casa de Pedro. E quando o Espírito Santo falou, Pedro não ia, meu irmão. Você acha que o Espírito Santo falasse com Pedro, ele ia? Primeira coisa, Deus mostrou a visão para Pedro. Pedro ficou confuso. Aí o Espírito Santo falou assim, Pedro, na sua porta tem 3 varões. Recebe ele e vai até lá, porque eu estou mandando você ir. Eu vi esses varões aqui. Olha como o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de Pedro. Pedro não precisava disso aqui não. Pedro era um homem que conhecia a Bíblia, pregava, era usado, tinha dons espirituais, era cheio do Espírito Santo, mas mesmo ele sendo usado, mesmo ele sendo instrumento, mesmo Deus usando ele com cura, com revelação, com milagre, porque Pedro, se você pegar a maioria dos dons, Pedro tinha. Pedro tinha o dom de discernimento de línguas, Pedro tinha o dom de cura, dom de maravilha, dom de revelação, dom de discernimento de espírito, dom da fé. A maioria dos dons Pedro tinha. Se for falar a quantidade de dom de Pedro, Pedro tinha quase todos os dons. Pedro tinha quase todos os 9 dons. Então assim, Pedro era um homem acima da média. Mas mesmo assim, Pedro tinha algo que confrontava ele. Pedro queria ser seletivo para a pregação. Pedro pensava, eu vou pregar só para judeu. Pedro nunca tinha pregado para quem não era judeu. O Espírito Santo de Atos 1 até Atos 10, onde nós estamos, não tinha falado com nenhum judeu ainda. Nenhum que não era judeu. Tem algum judeu aqui? Tem algum judeu aqui? Você é o que então? Você não é judeu, né? Então a palavra de Deus é para você também. É aqueles que recebem Jesus, a palavra é para todo mundo. Aí diz, João vai escrever, aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna que vem através de Jesus Cristo. Então Pedro queria ser seletivo. Vai, porque eu vou usar você. Você vai com esses homens. Pedro andou 50 quilômetros. Pedro obedeceu ou não obedeceu? Obedeceu por quê? Pedro estava sendo lapidado por Deus. Olha que interessante. Aí eles falaram, né? Cornélio é um homem temente a Deus. Só que Pedro sabia que Cornélio não era judeu. Pedro sabia que Cornélio era romano. Você vai entender isso aqui. Versículo de número 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. A casa estava cheia, não estava? Ia ter um culto na casa de Cornélio. Os homens chegam e falaram assim, achando Pedro. Então vocês estão vindo para cá? Então vamos chamar meus amigos, minha família, mais íntimo, vamos reunir aqui e esperar a chegada de Pedro. E Cornélio estava feliz, Cornélio estava alegre. Olha o versículo 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo,
e prostrando aos seus pés, o adorou. Olha que interessante. Um homem, eu quero dar um parêntese aqui, para você entender uma coisa. Cornélio, a Bíblia diz que ele era centurião, sim ou não? Você sabe o que é um centurião? Centurião é um homem de quê? De autoridade. Eu estava lendo aqui, pesquisando. Cornélio, ele comandava um batalhão de soldados romanos. Sabe quantos soldados faziam parte de um batalhão? Era mais ou menos de 400 a 600 soldados, que Cornélio era acima desses homens. Então Cornélio era um homem de autoridade, era um homem respeitado, era um homem que comandava 400 a 600 homens. É como se fosse um capitão hoje. Qual que é a parte mais alta hoje, Varão? É tenente, é capitão no exército hoje? Coronel, né? Coronel, não é? Como se fosse o coronel no nosso dia de hoje. O Cornélio era coronel. Pense um coronel se curvar a um homem pescador. Qual era a profissão de Pedro? Pensa, Varão. Pensa, não, assim, pensa, um homem de autoridade, um homem que é acostumado a mandar, e 400 homens que mandava nos outros, se curvar a um pescador. É só o evangelho para fazer isso aqui, é ou não é? É só o evangelho para fazer isso aqui. Meu irmão, deixa eu falar algo para vocês aqui, que vai impactar você. O evangelho é a única coisa que advogado, juiz, como é que chama aquela profissão que dirige avião lá, como é o nome? Piloto de avião, prefeito, vereador, homens de alta patente, que alguém sobe aqui, é pecador, é falho, às vezes é mestre obra, às vezes trabalha na limpeza, coronel, capitão, senta, escuta e tem reverência para que um homem simples, falho, cheio de defeito, exponha a palavra de Deus. Ex-assassino, a maioria dos crentes é ex-viciado, ex-drogado. Um homem que senta aí pode ser um capitão, um homem que senta e escuta a palavra pode ser um juiz, está sentado ouvindo a palavra de Deus. E um homem menor do que ele é, na sociedade, é um homem de alto padrão, mas um homem simples está pregando a palavra e ele está ouvindo e respeitando o que Deus está falando com ele. Então Cornélio era um homem capitão, se curvando a um homem pescador. Mas a Bíblia diz que o evangelho, ele nivela todo mundo é igual. Quando aquele homem ajoelha, o que Pedro fala? Ele ajoelhou e adorou, versículo 25, olha o 26. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Quem Pedro está falando com isso aqui? Pedro está falando assim: se levanta, porque você é capitão, eu sou pescador, mas diante de Deus, todos nós somos iguais. Eu sou falho, eu sou pecador, você é falho, você é pecador. Quem é maior do que nós é o Senhor. Nós só podemos ajoelhar e adorar perante a presença de Deus. Só a Deus adorará e só a Ele servirá. Pedro está falando isso aqui: você não tem que se curvar diante de mim, você tem que se curvar diante do Senhor. Diante de Deus, eu e você somos iguais. A mesa, que tem a mesa do rei, nós temos que curvar o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então Pedro poderia muito bem se exaltar, mas um coronel, um homem de patente, um homem centurião, 400, 600 homens se curvando diante de mim. Aí aonde a gente não pode deixar a vaidade entrar. Aí aonde o mundo se engrandece. Rapaz, Deus está me usando. Rapaz, eu sou cheio do Espírito Santo. Está vindo gente me ouvir. Está vindo gente de fora, do interior, fora do país, ouvindo a palavra de Deus. Rapaz, eu sou o cara mesmo. Aí é onde o homem cai. A vaidade, a soberba derruba as pessoas. Por quê? Porque a palavra de Deus, você é apenas um vaso. Você é apenas um instrumento. Quem está usando você é o Espírito Santo. Você só tem que pregar a palavra. Quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que chamou Pedro para estar ali naquele lugar. Não é Pedro que era grande e poderoso, não. Deus queria usar Pedro, mas para Pedro ser lapidado,
para Pedro mudar a mentalidade dele, que existem pessoas que não eram judeu, mas que era homem temente a Deus, como Cornélio era. Vamos aqui ler mais alguns versículos aqui na frente. Olha o versículo número 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Então o povo se reuniu. 28. E disse-lhes: vós sabeis que não é lícito, quer dizer, não é normal, a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Olha que interessante. Olha como que Deus já tinha transformado o coração de Pedro. Pedro nunca tinha pregado para quem não era judeu. Pedro nunca tinha pregado para ninguém. Aí, olha o que Pedro vai dizer. Olha como que Deus já havia transformado o coração de Isso aqui é incrível. Como o Evangelho nos transforma. Como o Evangelho muda o nosso raciocínio. Sabe aquela pessoa que ela é mente fechada? Ela começa a abrir a mente dela. Viu aquela pessoa que só tem aquele mundo dela? Tipo assim, quem presta é só quem trabalha nessa profissão aqui. Quem não trabalha nessa profissão aqui não presta. E Deus fala assim: não, todo mundo é bênção. Toda profissão é boa, toda profissão é bem-vinda. Quem corrompe é o homem, não é a profissão. Aí você começa a abrir sua mente. É Deus que faz isso. Deus, ele tem o poder de colocar a nossa mente fechada e abrir a nossa mente, expandir o nosso conhecimento diante do Senhor. Isso aqui é Deus, isso aqui é o Espírito Santo. Olha o que Deus está falando aqui em versículo 28, vamos ler de novo. Olha o que ele está dizendo: não sabeis, não é lícito a um varão judeu ajuntar com estrangeiro. Quer dizer, não é comum um judeu falar com quem não é judeu. O judeu só falava com o judeu. Naquele tempo era assim. Por quê, pastor? Porque as pessoas tinham a mente fechada para o Evangelho. Aí vai dizer aqui, ó, ao chegar estrangeiro. Mas Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então aqui a partir desse ponto nós começamos a entender a visão de Pedro. O que Deus falando aqui? Pedro, pega os répteis, pega o animal, pega as aves, mata e come. Quer dizer, vou fazer isso não, isso é imundo para mim. Para Pedro, na cabeça de Pedro, Jesus só veio para o judeu. Só o judeu podia receber a palavra, só o judeu podia receber o Espírito Santo. Então a palavra não ia ser propagada, mas Pedro começa a entender a graça de Deus, porque a graça do Senhor alcançou a todos nós. Se você está aqui hoje, você que não é judeu, a graça do Senhor te alcançou de alguma forma. Deus usou alguém para falar de Jesus para você. Você ouviu Jesus através do rádio, através do celular, através do YouTube, através de uma pregação, através de um culto como esse. O Espírito Santo te convenceu para estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Então a graça do Senhor, ela nivela todo mundo. A graça do Senhor, ela é algo extraordinário. E Jesus veio para todos que nele crerem serão salvos. Então a gente não pode criar uma cerca. O Evangelho quebra todas as barreiras. O Evangelho, todo mundo é igual. O Evangelho, todos nós somos falhos. O Evangelho, todos nós somos pecadores e necessitamos da palavra de Deus. Necessitamos do amor de Deus. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos ser mudados todo dia. Todos nós precisamos nos arrepender todo dia. Todos nós precisamos nos converter todo dia. Se você não orar todo dia, se você não ler a Bíblia todo dia, você cai. Aí tem gente que acha que é só ler a Bíblia, é só orar. Não, Deus fala vigiar também. Tem gente que lê a Bíblia todo dia, tem gente que ora todo dia, mas não vigia hora nenhuma. Vai cair, meu irmão. Primeiro é vigiar, depois é orar, depois é ler Bíblia, depois é se consagrar. É uma constância, uma disciplina com Deus. Aí Pedro está dizendo aqui: foi Deus que me mostrou. Deus abriu a minha mente, que o Evangelho é para todo mundo. Eu tinha a mente fechada, eu achava que quem não era judeu era imundo. Mas Deus está falando: o Evangelho pode transformar o imundo em alguém puro, em alguém santificado, em alguém purificado. É Deus quem nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado. É o sangue dele. Não é eu, não é você que somos melhores que ninguém. Aí tem gente que começa a se achar melhor que todo mundo. Ah não, porque eu sou alguém, sou um evangelista, eu sou um presbítero, eu sou um pastor. Aqueles irmãos ali é tudo pequeno. Eu sou maior. Não, todos nós somos iguais perante o Senhor.
Todos nós devemos obedecer a palavra de Deus para que ela venha se cumprir no nosso coração. Aí Pedro começa a entender isso. Olha o versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias, quantos dias? 4 dias, estava eu em jejum, e a esta hora orando em minha casa, a hora nona. Qual é a hora nona? 4 dias estava eu em jejum. Olha o que Cornélio estava fazendo. E orando em minha casa, a hora nona. Então o que Cornélio está dizendo para Pedro? Pedro, você só veio aqui porque eu estava orando, porque eu estava me consagrando perante o Senhor, e o anjo do Senhor apareceu para mim e te chamou para vir aqui pregar a palavra. Então Cornélio era temente a Deus, mas Cornélio ainda não havia ouvido falar de Jesus, não sabia a história de Jesus, não sabia da graça de Deus. Pedro conhecia Jesus, Pedro teve intimidade com Jesus, Pedro testificou acerca de Jesus. Então Pedro tinha propriedade para falar que Jesus era Filho de Deus. Pedro tinha propriedade de falar que Jesus curava, que Jesus veio, morreu e ressuscitou e está aqui para todos que nele creem que têm a vida eterna. Pedro podia falar isso, porque Pedro era uma testemunha viva que Jesus morreu e ressuscitou. Olha que interessante. Aí a Bíblia diz aqui, ó, versículo 31: e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, quer dizer, um anjo, e diz: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está em casa de Simão Curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. Olha 33: e logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir, pois agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo o quanto por Deus te é mandado. Então aquele povo estava esperando Pedro chegar e pregar o Evangelho. Eles estavam com fome. Meu irmão, agora eu quero falar para vocês aqui. A igreja tem que ter fome da palavra. Você tem que ter fome de Deus. Você tem que ter fome de ouvir a palavra do Senhor. Se você está incomodado de ouvir a palavra, pede para Deus tirar de você. Na hora do momento da mensagem é o momento mais especial, o momento mais aguardado, é o momento mais esperado de ouvir a palavra de Deus para saciar a sua fome. Sabe o que Deus vai dizer? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm desejo de ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm desejo de ouvir a voz de Deus. E Jesus não tinha banda. E Jesus não tinha um microfone para ampliar a sua voz. E Jesus não cantava. Pastor, o que Jesus fazia que tinha uma multidão? Pregava. Pregava o quê? A palavra de Deus. E as pessoas ouviam a palavra e eram libertas. As pessoas ouviam a palavra e eram transformadas. Pastor, mas tinha curioso lá? Mas tinha. Tinha fariseu? Tinha. Sabia que fariseu frequenta culto? Não dá uma glória, mas vem para a igreja. Para quê? Curiosidade. Vou lá ver quantas pessoas tem lá na igreja lá. Vou lá para saber se a igreja acabou ou se ainda está em tudo lá. Tem como alguém que vem só com curiosidade. Já viu? Os cultos não dão glória, não adora, não dá o de melhor para Deus, não dá um dízimo, não dá uma oferta, mas está aqui no culto. Fariseu. E Jesus vinha, não tinha fariseu no culto de Jesus? É o que mais tinha. Doido para pegar Jesus, doido para Jesus vacilar e ele pegar ele acerca da lei. Se Jesus vacilar aqui, eu pego ele. Entendeu? Se Jesus vacilar aqui, o negócio pega para ele. Se Jesus, que era o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, pregava, tinha fariseu, vai ser diferente? Se Jesus foi perseguido, nós vamos ser diferentes? Meu irmão, você não é estrela não, você não é diferente não. Nós não chegamos nem na unha do pé dele. Nós não somos nada sem ele. Então tem gente que vem só para curiosidade. Tem que ver só para ver o movimento. Tem que ver só para ver se o irmão tem. Vou ver se o irmão não caiu, se o irmão está com unção ainda. O que mais tem, meu irmão? É gente curioso, mas tem gente com fome, pastor? Tem. Tem gente com sede da palavra? Tem. Tem gente que vem por causa de Jesus? Ainda tem gente que vem por causa de Jesus. Ainda tem gente que quer ser liberto. Ainda tem gente que vem para ser cheio do Espírito Santo. Ainda tem gente que vem para ser transformado por Deus.
É isso que nos motiva. Não é fariseu que me motiva, não. O que me motiva é pessoas sendo libertas e transformadas por causa desse evangelho. Então Cornélio estava com fome da palavra. Cornélio estava jejuando, estava orando, chamou toda a família, chamou os amigos, mas vamos lá para minha casa que Deus vai falar lá. Deus vai usar um profeta para falar. E nós vamos sair daqui transformados. Nós vamos sair daqui cheio do Espírito Santo. Deus vai falar com a gente lá. Vai lá na minha casa. Cornélio falou que o povo ia sair de carro zero. Cornélio falou que cada um ali era pobre e ia sair dali rico. Não. Cornélio falou assim: vamos na minha casa, porque Pedro vai vir e vai entregar a palavra de Deus para nós. E a casa estava cheia. Então ainda tem gente que tem fome e sede da palavra. Tem gente que ainda tem fome, tem gente que ainda quer ouvir Deus falar, tem gente que vem com sede da palavra e vai sair daqui farto, cheio da presença, cheio da graça do Senhor. Tem fome nessa noite ainda. E Pedro começa a falar de Jesus. Pedro começa a falar do nascimento de Jesus, como que Jesus morreu, como que o Espírito Santo veio, e Pedro começa a pregar ao povo. Aí o que me chama a atenção é o versículo de número 44. Leia o 44, vamos ler o 44, a igreja acompanha comigo. Olha o 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o quê? Que caiu? O Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aleluia. O Espírito Santo desceu naquele lugar, porque estava tendo presença de Deus. Eles estavam orando, eles estavam clamando, eles estavam com fome da palavra. E quando ainda tem fome da palavra, ainda desce o Espírito Santo. Ainda a igreja é cheia pela presença de Deus. Olha o 45. E os fiéis que eram circuncidados, quando todos tinham vindo com Pedro, olha aí, quem estava com Pedro era o circuncidado. Quem é circuncidado? Aquele que tinha aliança com Deus. Aqueles que eram judeus. Para ser mais necessariamente explicado para vocês, quando todos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também para os gentios. O que eu falei? Atos 2:1. O Espírito Santo desce, não desce? Desce ou não desce? Mas todo mundo ali era judeu. Todo mundo ali era o quê? Judeu. Então a manifestação do Espírito Santo não tinha descido para quem não era judeu ainda. Mas olha tanto que o Espírito Santo, ele testifica a gente. Olha tanto que o Espírito Santo, meu irmão, eu quero falar para você que quando você é guiado por Deus, quando você é guiado pelo Espírito Santo, vai, confia. Confia que Deus vai te guiar para a coisa certa. Confia que você será guiado para a coisa grande. Deus não vai mandar você para a coisa pequena. Deus vai te mandar para a coisa grande. E o milagre vai ser grande, a presença vai ser grande. Pedro foi, chamou aos circuncidados, chamou o judeu. Pedro sabia o que ia acontecer? Ele não sabia. Pedro foi obediente à voz do Espírito Santo. Quando Pedro chega lá, começa a pregar a palavra, começa a falar sobre Jesus, porque Jesus é o centro do Evangelho, e todo o Evangelho inclina para Jesus, toda a Bíblia inclina para Jesus, para o sacrifício de Jesus, para o nome de Jesus que tem todo o poder, para o nome de Jesus que tem toda a autoridade. O Evangelho é Jesus Cristo. Quem salva, pastor? É Jesus Cristo. Demônio sai pelo nome de quem? Jesus Cristo. Tem algum demônio que sai por algum nome que não seja de Jesus? Tem? A Bíblia diz que Deus exaltou Jesus de uma maneira tão extraordinária que o nome de Jesus tem poder na terra, no céu e debaixo da terra. Tem que reverenciar e respeitar o nome de Jesus. Tamanho o seu poder e a sua glória. Então tem que respeitar, meu irmão. Tem que obedecer. Pedro estava sendo guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Quem Deus falou, eu vou, e desce quem? Consolador. Então o Espírito Santo que vai nos guiar, é o Espírito Santo que vai nos conduzir, é o Espírito Santo que vai preparar a palavra, é o Espírito Santo que vai descer e trazer os dons espirituais, é o Espírito Santo. Pedro estava só obedecendo a voz de Deus. Pedro não sabia disso aqui. Sabe aquele lugar que fala assim, ó, vai lá e ora. Aí você chega lá, olha, meu irmão, o Espírito Santo desce. Tem cura, tem milagre, tem transformação. Fala, rapaz, eu só vim obedecer a voz de Deus e Deus fez um negócio grande. Deus não te chama para fazer coisa pequena. Se você obedecer a voz de Deus,
você vai começar a visualizar, viver coisas grandes. Você vai ter experiência grande com Deus. E Deus vai te usar de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que eles ouviram a palavra e o Espírito Santo desceu. Aí aquele que era judeu, que já tinha recebido o Espírito Santo, falou assim: mas aquele povo não é judeu, está recebendo o Espírito Santo também? Então o Espírito Santo está vindo para todo mundo. O Espírito Santo está descendo sobre aqueles que creem no nome de Jesus. Cornélio não tinha conhecimento de quem era Jesus. Cornélio era temente a Deus, mas não sabia da história de Jesus, não sabia do Filho de Deus. E quando Cornélio começa a ouvir acerca de Jesus, quando Cornélio e a sua família, os seus amigos, seu familiar, começa a escutar acerca de Jesus, Cornélio começa a ficar maravilhado. Cornélio começa a ficar cheio da presença de Deus. Cornélio falou assim: então existe alguém que morreu por mim, existe alguém que se sacrificou por mim. Se eu amava a Deus, eu vou amar muito mais a Jesus. Porque se Deus para mim é maravilhoso, o seu filho é muito mais. E Cornélio começou a se derramar na presença de Deus. Olha o versículo 46. Porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Falar em línguas, o primeiro dom que desce na descida do Espírito Santo. Qual era o dom? O primeiro dom que o Espírito Santo traz: o dom de línguas. Olha o 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Quer dizer, quem somos nós para negar o batismo para aqueles que foram batizados primeiro com o Espírito Santo? Esse povo não foi nem, olha que eles vão falar, esse povo não foi nem batizado com água, mas já foi batizado com o Espírito Santo. Foi direto. Tem gente que é batizado com água, mas não é batizado com o Espírito Santo ainda. Esse povo aqui amava tanto a Deus, amava tanto a presença de Jesus, e quando ouviu falar de Jesus, eles foram batizados primeiro com o Espírito Santo. E Pedro falou assim: agora falta só água, porque a água é para arrependimento, mas você já tem o Espírito Santo, que é o mais importante. O Espírito Santo desceu direto, sem batizar. Olha que extraordinário. Por quê, pastor? Porque eles tinham fome e sede da palavra, porque eles eram tementes a Deus, eram homens que oravam. O Espírito Santo já tinha falado assim: Cornélio, eu escolhi você. Cornélio, o Espírito Santo vai te lapidar, mas quando Pedro chegar, você vai ver um negócio que você nunca viu na sua vida. Viu aquela presença que você nunca sentiu? Viu aquele fogo que arde no seu coração, que você nunca viveu aquilo? Já sabe aquela experiência que você vai falar assim: rapaz, eu sei que Deus existe. Aquela experiência que fala assim: eu sei que Deus é real. Se eu confiava no Senhor, agora eu confio mais nele. Eles tiveram uma experiência que nunca eles esqueceram na vida dele. Olha o versículo 48, para finalizar. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Qual foi o primeiro batismo que eles receberam? Qual foi o primeiro batismo que eles receberam? Espírito Santo. Aí o que Pedro falou? Já recebeu o Espírito Santo, está faltando o batismo com água. Porque assim como João Batista vai dizer: eu vos batizo com água, mas tem alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno de calçar a sua sandália, vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então aqueles homens foram privilegiados de serem batizados primeiro com o Espírito Santo, para depois ser batizado com água. Se você fosse escolher hoje, você queria ser batizado primeiro com água ou com o Espírito Santo primeiro? Pensa aí. Se fosse escolher, você queria ser batizado primeiro com água ou com o Espírito Santo? Se eu for batizado primeiro com o Espírito Santo, que honra, hein? 12 anos. Que honra. Quem aqui foi batizado primeiro com o Espírito Santo? Levanta a mão. Aí o nosso evangelista Simão fala. Mais alguém? Ninguém, né? Lá no bolo medalha? Então a nossa entrega vai ser lá, no morro com medalha lá. Quem sabe que recebe o Espírito Santo lá no dia do monte?
Vai ter fome e sede da palavra? Vai chegar lá se preparando? Mas por que Cornélio recebeu o Espírito Santo mais sua família? O que eles fizeram? Sobrou? Oraram? Jejuaram? Só isso? O que eles faziam? Qual era a atitude deles? Qual eram as obras dele? Era um homem justo, temente a Deus, e dava as esmolas, ajudava o povo. Tinha ação, tinha vida com Deus, tinha testemunho. Porque tem gente que é crente, mas não tem testemunho. Tem gente que é crente, mas as suas obras não é de crente. Parece que é obra de gente do mundo. Ou às vezes está pior. Não é verdade? A irmã é crente, passa perto de todo mundo. A irmã é crente, mente para todo mundo, engana todo mundo. Tem que mudar, né? A fé tem que andar com a obra. E a obra tem que ser digna de obras de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Diante dessa ministração, nós temos aqui algo que eu quero passar para os irmãos. Quantos dias Cornélio estava clamando ao Senhor? 4. E orando e jejuando? Quantos dias? 4. Quero fazer algo aqui bem diferente. Preste muita atenção. Cornélio recebeu o Espírito Santo, sim ou não? Primeiro ele recebeu o Espírito Santo. Pastor, o que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo? Para ser batizado primeiro com o Espírito Santo. Fazer como Cornélio. Cornélio, pela lei, ele era digno de receber o Espírito Santo? Pela lei, ele era digno? Mas Jesus, ele olha a lei? Ele olha a lei? Ele veio para abolir a lei? Não, ele veio para cumprir, não foi? Mas que Jesus falou, aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. Então nós temos que crer em Jesus, sim ou não? Mas vamos entender aqui, qual foram os passos de Cornélio? Cornélio não era judeu, mas Cornélio orou continuamente. Cornélio orava só uma vez por semana? Uma vez por mês? Todo dia. Primeira coisa, tem que orar todo dia. Segunda coisa, ele jejuava. Ele se separava para Deus. Terceira coisa, ele era um homem justo, um homem íntegro, temente a Deus, e um homem que tinha ações, dava esmola, ajudava aqueles que eram necessitados. Então ele tinha a atitude de um homem de Deus. Ele não só era cristão, tinha um título, um rótulo de cristão, mas ele vivia, as suas ações eram dignas de um homem de Deus. Então, tudo isso juntando, contribuiu para que Cornélio fosse batizado com o Espírito Santo. Então, nós temos que entender a vida de Cornélio. O que Cornélio fez para ser esse homem tão extraordinário. Então, diante disso, eu quero falar algo para a igreja. Quero que em 4 dias nós venhamos separar-nos para Deus. Não só nesses 4 dias. Vida de oração é todo dia. Crente tem que orar todo dia. Isso é disciplina de crente. Então nós temos que orar todo dia. Mas nesses 4 dias eu quero que você venha ter atitudes diferentes. Pastor, quais são essas atitudes? 4 dias de jejum. Pastor, vou ter que jejuar 4 dias seguidos. Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo, aquilo que a sua limitação dá. Ou você vai fazer jejum completo, 4 dias, ou você vai fazer jejum parcial. Quem toma remédio, medicamento aí? Quem toma remédio e medicamento? Então você separa um período de oração, de jejum. Toma água, toma os seus medicamentos. Você vai jejuar, vai ficar em abstinência de alimento. A água você vai tomar. Então você vai fazer um jejum parcial. E tem alguns irmãos que é radicalzão, né? É sem comida e sem bebida, né? Aí tira um período ou da manhã, ou da tarde, ou da noite. Ou se algum irmão quiser aprofundar mais, tirar ali 18 horas, 15 horas, 24 horas de jejum, 21 horas, mais bebe água pelo menos, pode fazer também. E lá, hidratar, isso, tem que hidratar porque é importante, né?